Olá, eu sou Juliana Collin, diretora da Collin Viagens, especialista em intercâmbio, e hoje estou aqui para conversar com vocês sobre um tema que parece muito simples, mas na verdade ele é cheio de camadas, que é viver fora do Brasil. Será que você realmente está pronto para viver fora da sua zona de conforto? Hoje nós vamos desvendar os bastidores emocionais do intercâmbio e da vida em outra cultura. Vamos falar sobre os desafios invisíveis e como a psicologia cultural pode ser uma bússola poderosa nessa jornada. Para isso, eu tenho a honra de receber uma pessoa que eu admiro há muito tempo, Andréia Seben. É psicóloga intercultural, autora e referência no Brasil quando o assunto é adaptação cultural e saúde mental dos expatriados. Tem aqui assistindo a gente alguns intercambistas que fizeram programas de idiomas comigo. Um hoje mora fora, faz faculdade no exterior. E outra conversou comigo agora há pouco. Ela fez um programa de idiomas comigo e agora ela está embarcando por uma experiência de um semestre no exterior da faculdade. Então, super legal. Falei, não perde a live hoje, entra aí porque vai ser muito importante para você. Porque ela fez um programa de férias, então é diferente, né? Então, a gente precisa realmente entender isso. E aí eu estava falando aqui de novo que a gente precisa ir com o coração aberto, que a gente não vai encontrar o Brasil lá fora, né? A gente vai encontrar outras pessoas, outras culturas, outras formas de viver, de enxergar a vida. E que a gente precisa respeitar também, né, André? A gente não tem como ficar questionando isso, né? A cultura dos outros. Pois é, Ju, o meu trabalho, o treinamento intercultural, é trazer tudo isso que você está falando de uma maneira mais concreta, mais realista, mais prática. Porque isso tudo fica muito teórico, né? As pessoas dizem para os intercambistas, você vai ter que se adaptar, agora você vai ter que se ajustar, vai ter que se adequar. Se adaptar ao quê, Ju? Não tem como saber, entende? Então, é tudo muito teórico, muito subjetivo. Por isso que a preparação para embarque ela é importante nesse aspecto, para dar instrumentos para as pessoas, para o que de fato elas vão encontrar de forma concreta. Porque a adaptação, ela não se dá de fora para dentro, ela está de dentro para fora. E ela não se dá sozinha. O teu pai e a tua mãe também estão em processo de adaptação ou de choque cultural. E você não está sozinha no processo. Então, o exemplo que você tinha dado, né, quem reclamou foi o pai do intercambista. Ou seja, esse cara não tinha ideia nenhuma do que vinha pela frente. E eu gostei da tua palavra disposição. Porque quando o povo fala, eu quero conhecer uma cultura nova, a minha próxima pergunta é, super, e você está disposto a lidar com o incômodo que isso vai trazer? E aí a turma fala, que incômodo. Exatamente. Ele acha que ele está indo de férias, né? E não é bem assim, né? Não tem um hotel 5 estrelas esperando por ele lá com várias pessoas para servi-lo, né? Isso eu deixo muito claro, principalmente quem vai ficar hospedado em casa de família, né? Falo, gente, ali mora uma família com regras, com horários, então, com costumes dessa família. Então, assim, né? Igual, por exemplo, no meu intercâmbio, né? Quando eu cheguei, a minha host falou: Oi, tudo bom? Muito bem-vinda. Era uma indiana, né? Eu fiz na Inglaterra. Uma indiana falou: Oi, tudo bom? Muito bem-vinda. Uma recepção até calorosa, né? Mas me chamou e falou: Olha, senta aqui um pouquinho, deixa suas malas ali, que a gente vai conversar sobre as regras da casa, tá? Eu, sim, claro, né? Lógico. Então, a primeira coisa que ela falou: Olha, brasileiro gosta muito de tomar banho, né? Então, eu já vou avisando, que aqui é um banho só por dia. Então, assim, a gente realmente precisa se adaptar, né? Então, a gente sabe que na Europa isso não é costume igual a gente toma 2, 3 banhos, né, por dia aqui no Brasil. Lá, realmente, é um banho por dia quando tem, né? Porque nem sempre. Tem dia que falha, né? Então, a gente precisa realmente entender os costumes da outra casa e não julgá-los, né? Por isso. Porque aí o brasileiro gosta muito de julgar esse tipo de coisa, né? Às vezes, falar, nossa, que isso, que absurdo, lá o pessoal nem toma banho todo dia, né? Então, é importante a gente entender essas diferenças. E é como eu digo, fica tudo muito num plano subjetivo, né? Por que não pode tomar banho? O cliente ele fica muito persecutório, muito paranoide, né? Mas é porque eles não querem gastar dinheiro, é isso? Por que essa comida é simples desse jeito? Estão querendo racionar? É porque é o meu filho? Então, há que esclarecer tudo isso antes do embarque, né? E de uma forma muito particular, assim. E é isso que faz a psicologia intercultural, a educação intercultural, traz de uma forma científica o psiquismo da migração. O que acontece na minha cabeça quando eu moro fora? Tu morou fora, Ju? Eu fiz o mestrado no Rio, então é outra cidade, então assim, eu já me adaptei um pouco, né? Eu fiquei longe dos meus Você é da pais. onde? Eu sou de BH. E morou no Rio. Bom Isso, exemplo. mestrado no Rio. E fiz o intercâmbio em Cambridge, então foi uma experiência maravilhosa também. Então, assim, eu já
já tenho um pouco essa experiência, né? E sou apaixonada, e minha mãe fez high school, minha mãe fez high school lá na década de 70, quando nem se falava intercâmbio, meus tios fizeram, meu cunhado fez, meu filho fez, minha cunhada fez também, então assim, é maravilhoso, é uma coisa que eu indico a todo mundo, eu falo assim, gente, não vem me pedir conselho se você não quer arrumar sua mala, ou se você quer economizar algum dinheiro, porque assim, se você vier conversar comigo, ou eu vou mandar você fazer um intercâmbio, ou eu vou mandar você viajar de férias, porque eu acho que é tão enriquecedora, sabe, essa experiência da gente, que a gente se reconhece, né? Quando a gente tem a oportunidade de estar sozinho, né? Eu vi, uma das coisas que você aborda também é essa questão de você não se perder quando você está lá fora, né? Você entender quem é você. Você tem essa oportunidade de ou de se reconhecer, ou de se fortalecer, ou de se ressignificar. Não é? Às vezes você não gosta dessa versão que está indo embora. Você tem a oportunidade de construir uma versão nova lá fora. Ai, que lindo, concordo plenamente. Muito lindo isso que você fala. Eu costumo dizer que a viagem é a arte do encontro, o encontro comigo mesmo e não com o outro. Se alguém me perguntar um ano de psicoterapia ou um ano morando fora? Ah, um ano morando fora? Um ano morando fora. Porque vem para a consciência toda a tua inteligência, a tua determinação, a tua coragem, a tua resiliência, a tua autoestima vem para fora. E também vem para fora o desamparo, o abandono, a angústia, a impotência. Eles vêm tudo junto, né? Eu digo que o intercâmbio cultural é que nem aquele filme o Divertidamente. Todas as emoções ficam loucas e começam a apertar os botões, né? Exatamente. A É isso primeira aí. semana, né, eu falo que o início é muito difícil. Não adianta a gente achar, nossa, eu vou chegar, vou arrasar. É difícil. Muitas vezes você fala assim, gente, eu não sei nada. Muitas vezes eu não sei nem o idioma. Então eu não sei nem como perguntar as coisas, eu não sei onde fica nada. Eu não sei o que pode, o que não pode. Né? Então, assim, é muito difícil. A partir da segunda semana, eu acho que você já fica mais tranquilo, você já sabe se locomover um pouco, né? Você já sabe onde tem um supermercado, onde tem uma farmácia, uma padaria, uma coisa assim. Então você já começa a se ambientar com aquilo. Então a gente precisa, igual eu falo assim, se a pessoa chega, né, chegou no dia cansada, com mala, com tudo, já começa a achar ruim, não, essa casa é muito ruim e não sei o que lá, eu falei, não, espera. Final da semana a gente conversa. Descansa, vai comer, vai descansar, vai dormir, chega na escola amanhã, encontra seus amigos, faça as amizades, lá pra quarta, quinta-feira a gente conversa de novo. Aí a gente volta, não, tá certo, eu tava cansado mesmo, que é ótimo. E eu já vi, fulano que tá aqui morando comigo também estuda lá, então a gente vai junto. Então é muito legal. E aí, André, eu queria saber assim, um pouco o que você sugere em termos de atitudes mesmo? O que ajuda a construir essa questão de pertencimento, de bem-estar no outro país? Sabe? Da pessoa se sentir em casa. Então, tu estava falando, primeira semana sim, segunda assada, né? Eu estava pensando, mas isso tem muito mais a ver com a própria pessoa do que quaisquer modelos de adaptação que se apresente. Porque tem vários, o choque cultural, a fase da lua de mel, toda aquela coisa arada lá, ela tem a ver mesmo com a identidade da pessoa. Uma pessoa como tu, provavelmente vai ter um processo mais rápido. Uma pessoa como eu também, chegou, estou bem à vontade. Outros vão sofrer mais. Então, um dos ingredientes da saúde mental do nosso intercambista é justamente a capacidade de pertença. E o que é a capacidade de pertença? É quando você consegue rapidamente sentir que aquele lugar e aquelas pessoas são suas, né? Então, tu morou na Inglaterra e aonde mais? E no Rio, No tá? Rio. Pronto, provavelmente Cambridge e Rio são dois lugares que já estão internalizados, já é a tua casa, né? Faz 6 anos que eu tenho me dividido entre o Brasil e o Canadá. Agora, dia 14 de outubro, eu vou de novo. Eu chego em Canmore, eu já tenho os meus lugares, a minha aula de natação, o meu clube, eu já tenho os meus amigos me esperando. Então, adaptação é a capacidade de pertença a lugares e pessoas. Pronto. E isso tem a ver com os meus social skills. Isso tem a ver com a minha autoestima. Com o quão a pessoa de valor que eu acho que eu sou. Então, eu sei que se eu for para o Canadá, para os Estados Unidos, para a Bélgica, para a Itália, para os meus países, eu sei que eu vou ter algo a agregar. Portanto, quando as pessoas embarcam, a primeira pergunta que elas têm que fazer é essa. Eu sou uma pessoa de valor? O que eu tenho que o outro lado do mundo lá vai gostar em mim? O que eu posso fazer para marcar a vida das pessoas, de modo que elas queiram estar ao meu redor? Porque se você sabe responder essas perguntas, a tua capacidade de pertença aumenta, a tua adaptação aumenta e vai mais rápido. Só que o nosso cliente, Ju, ele não pensa isso. Ele pensa o contrário. A escola vai ser boa, a família vai ser boa, o roommate vai ser bom. Ele terceiriza a responsabilidade.
Então, a única maneira de você ser feliz no intercâmbio é olhar para dentro e não para fora. Por isso que eu sou psicóloga. Eu não vou estar perdendo tempo. Você quer ir para Califórnia? Aonde? Você quer ir para San Diego ou para Los Angeles? Não, gente, tem que olhar para dentro, né? Maravilhoso. E outra coisa, a capacidade de pertença tem a ver com a autoestima. O que é autoestima para você? Defina a autoestima para nós. Ai, meu Deus, assim. Me pegando de surpresa, assim. Sei, autoestima, eu acho que tem a ver com autonomia, sabe? Eu acho que a minha autoestima tem muito a ver com autonomia. Talvez seja a minha, não sei. Mas eu me sinto muito poderosa quando eu consigo fazer as coisas. Consigo concretizar meus planos, quando eu consigo realizar o que eu planejei, sabe? Eu fico muito satisfeita e eu fico com a autoestima bem elevada quando eu vejo que eu consegui superar algumas dificuldades, talvez, que eu tivesse. Juliana, você chegou ao creme de la creme da autoestima. O cara que cunhou esse termo, o Nathaniel Branden, ele diz o seguinte: autoestima é a confiança que tu tens na tua capacidade de resolução de problemas. E, portanto, é autoconfiança. É exatamente o que tu falou. Tá, pensa comigo, todo mundo que está me ouvindo aí. Se tu vai de intercâmbio, tu vais ter uma série de desafios pela frente. Ora, quanto mais desafios tu tiver e suplantá-los, melhor para ti. Né? Porque no final do teu intercâmbio, do teu, no meu, tu vai olhar para trás e vai dizer, bah, olha só tudo que eu fiz, eu, sozinha, né? E isso, então, eleva o seu senso de identidade, o seu senso de autoconfiança, etc. O que acontece hoje com os nossos clientes? Primeiro, uma superproteção absurda dos pais. Um dia se viu o pai ligar para reclamar do brócolis. Jesus amado, o que a agência tem a ver com isso? Então, se você, né? Então, mas é isso que eles fazem. Ligam para a agência. Ai, fulaninha tá com dor de garganta. Ai, fulaninha não tá conseguindo fazer amigo. Não gostou do pão que tá muito duro. Mas o que a agência tem a ver com isso? E esse é meu trabalho, tá, Ju? É cortar o cordão umbilical entre agência e cliente. Porque esse cliente regressivo, ele vai ficar atrás da agência para resolver o problema do filho que também está regressivo. Veja, de novo, eu estou falando da psicologia intercultural. Quando os pais fazem isso, eles simplesmente abortam a missão do intercâmbio. E aí, como fica a autoestima E como fica a autoestima da turminha se tem o pai e a mãe correndo atrás para resolver? Exatamente. Então a gente tem que considerar que o intercâmbio, ele tem pelo menos 2 personagens envolvidos. Os que vão de intercâmbio e os que ficam. Eu amo quando você fala isso. Amo. Porque os que ficam me dão mais trabalho do que quem vai. Eles te dão trabalho porque eles estão sofrendo. Então você não deve pensar na preparação do intercâmbio só para quem vai. Mas para quem fica também. Quem fica está se preparando. Quem fica vai entrar num processo muito doloroso também. E as agências, elas não têm obrigação de dar conta dessas rupturas. Nem obrigação, nem know-how, né? Eu não sou agência, mas eu imagino que como o teu cliente paga, ele acha na cabeça dele que é a tua obrigação dar conta. Exatamente. Eu já tive cliente que o pai reclamou que o filho estava sentindo frio. Eu falei, meu Deus, pai, deixa eu te falar. Vocês escolheram Oxford em dezembro e janeiro. Né? Eu falei qual era a temperatura média, eu falei que os dias eram curtos, né? Eu falei que as coisas fecham cedo, o inverno é rigoroso, que precisava estar preparado. Então, assim, ele está no destino, né? Mesmo que as roupas brasileiras não sejam suficientes para o frio de lá, tem lojas lá que ele pode ir, pode se agasalhar confortavelmente, né? Então, assim, são coisas que a gente tem zero governabilidade para resolver, né? E que está, assim, muito bem colocado e muito explicado antes. Mas aí o pai sofre. Aí eu falei assim, pai, deixa eu só te falar, ele nunca falou isso comigo. Ele nunca trouxe para mim tudo isso que você está me falando. Vamos conversar nós 3, então? Porque não tá batendo a história. Sabe? Então, assim, aí muitas vezes eu vejo que o pai sente aquela dor muito maior do que o aluno, né? Do que a pessoa que está lá. Nossa, que absurdo, o que ele falou, que estava muito frio, que não sei o quê. Sabe? Então, assim, aí o menino, não, fez frio, mas tá de boa, eu tô adorando. Então, assim, era isso mesmo que eu queria. Tava louco pra conhecer neve, eu não conhecia. Mas eu passei frio mesmo, sabe? Então, pra ele, tava ok. O pai é que tava sofrendo nessa situação. Então, realmente, é um trabalho dos dois lados. Não adianta trabalhar só o lado de lá se o lado de cá tá sofrendo, né? Juliana, e como é que você se sente fazendo essa maternagem? Ah, péssima. Péssima.
Porque, assim, às vezes eu fico com vergonha mesmo, sabe, dos pais. Eu falo assim, não, pai, eu já falei com o pai, busca seu filho, pai. Busca seu filho. Manda ele voltar do intercâmbio. Porque se ele está sofrendo de lá e você está sofrendo daqui, o intercâmbio não é para vocês. Sabe? Não tem problema, busca, encerra, porque o intercâmbio tem que ser alegria. O intercâmbio tem que ser realização. Não é sofrimento. E aí, na hora que o menino estava na videochamada, ele falou, não, eu quero continuar, eu quero terminar meu intercâmbio. Sabe? Então, assim, tudo que era um problema pequeno que ele estava apresentando como gigante, de repente voltou a ser pequeno de novo, sabe? Quando eu falei assim, vamos encerrar esse intercâmbio. Tá muito sofrimento para vocês. Eu agradeço muito a tua honestidade de dizer que se sente péssima, porque as agências que forem nos assistir, né, eu sou muito solidária ao terceiro elemento envolvido na migração. Nós temos 4. Um é quem vai, outro é quem fica, o terceiro elemento é quem envia. E as agências ficam muito vulneráveis aos clientes, né? Porque eu acho 2 coisas. Primeiro, quando estão expostas a esses dramas, a essas perdas, à falta de controle que os pais começam a sofrer repentinamente, a agência acaba se tornando quase que rival, né, do cliente, porque afinal, olha só, meu filho está sofrendo e de quem é a culpa, né? E também quando as agências tentam se responsabilizar por esse desamparo. Acho que aí esse é um papel que eu digo para os meus clientes, não te mete nisso. Tu não é educadora, tu não é pedagoga, tu não é psicanalista, não te mete nessas relações. Mas os pais não adianta, eles te engolfam, eles te trazem para dentro, né? Então, o meu papel também, junto às agências, é ser essa moderadora, né? Eu cuido de quem vai, eu cuido de quem fica e eu cuido de quem envia também. Porque não é teu papel fazer a maternagem. Tu não é a pessoa correta para fazer maternagem. Porque eu, se eu sou tua cliente, eu digo, tá, vem cá, vai tu querer me dizer como educar meu filho agora. Verdade. Né? O teu papel foi vender o intercâmbio. E agora, te vira para o meu filho ser feliz. Essa segunda parte... Desculpa. Essa segunda parte da oração que os pais se equivocam. Você vendeu o intercâmbio, tá ok. Mas se vire para fazer meu filho feliz, isso não é papel da agência. Mas os pais não sabem disso. Eles não se dão conta. Tu não acha, João? Com certeza. E assim, e é cada vez mais, né? São filhos protegidos do mundo, né? Aí eu falo, se você quer criar ele dentro, debaixo da sua asa, como você vai mandar ele para o intercâmbio? Sabe? Então, assim, a coisa não tá batendo, não tem jeito. Se você quer manter debaixo da sua asa, ele tem que ficar aqui. Que aí você cuida dele, você cria ele do jeito que você acha que deve cuidar. Né? Então, por exemplo, muitas vezes chega para mim e fala assim, olha, eu não gostei da residência, não gostei da casa de família, não gostei do local que eu estou hospedado. Aí a minha orientação é, olha, existe um staff de accommodations na escola, você procura, eu dou o nome da pessoa, a pessoa chama fulano, chega lá e conversa com ela sobre o que está acontecendo. Porque às vezes o que você não gostou acontece em todas as casas. Não adianta te mudar de casa, não adianta te mudar de residência, te mudar de lugar. Porque isso é comum de acontecer. Ou então, eu vou te apresentar uma opção que não está disponível no momento. Então, eu preciso que você converse. Porque às vezes você vai trocar uma casa que está do lado da escola, porque você acha que o chuveiro de lá é fraco, para uma casa que você vai pegar 2 ônibus para poder chegar na escola. Mas que tem um chuveirão, por exemplo, entendeu? Então, assim, vê o que você está trocando, avalia tudo isso. E eles vão conversar com você sobre as possibilidades e sobre o que é possível e o que tem custo. Porque não adianta também, tipo, olha, eu saí de uma residência low cost para passar para um hotel 5 estrelas e eu quero pelo mesmo preço, porque eu não gostei do low cost. Não. Você não gostou do low cost, ele tem um preço. Os 5 estrelas tem outro valor. Né? Então, vamos mudar? Ok, não tem problema. Eu vendo hotel 5 estrelas também. Mas ele tem um custo. Né? Hoje, você está tocando num ponto sensível aí que vale a pena nós brasileiros pensarmos, né? Brasileiros, latino-americanos, brasileiros como nós, com bom poder aquisitivo, a gente é muito mimado. A gente eu sou, tu és, eles são, nós somos, vós sois, somos todos, né? Então, todo mundo sabe, seja intercambista, seja expatriado, seja quem se mudou definitivamente, que se a gente quer viver nos países do primeiro mundo, nós vamos ter um downgrade, ponto. E por que nós vamos ter um downgrade? Porque as coisas lá são muito caras. A minha vida aqui no Brasil, e agora eu vou dividir a público, né, para o povo entender do que eu estou falando. Eu moro em Florianópolis. Eu faço unha, eu tenho minha massagista, eu vou na estética fazer minha radiofrequência, né, faço as minhas mechas, faço
natação em academia, ô vidinha boa. No meu prédio aqui tem o zelador, o cara que limpa a piscina, eu tenho a minha doméstica. Pronto, essa sou eu aqui no Brasil, tá bom? Vou pro Canadá agora, dia 14. Terminou, mamata! Terminou! Não vou mais ter a radiofrequência, massagista, unha, cabeleireira. Ah, caiu neve na calçada. Tudo bem, eu até moro no condomínio, os caras limpam a neve da calçada. Mas eu me lembro ano passado, eu não estava no Canadá, estava nos Estados Unidos. Aí estava na casa de minha prima, ela me pede para comprar água. E me dá 3 bambonas de água gigantes, onde eu compro, no Walmart. Lá fui eu pro Walmart. Só que quando chega lá, a gente enche a bambona de água. Quando eu terminei de encher, eu olhei pro lado e disse, mas quem vai me ajudar a levar essas bambonas aqui? E perguntei para uma pessoa, Cavaleiro, com licença, tem alguém para me ajudar? Não. Cavaleiro, com licença, como é que eu faço? Você leva. E eu pensei, é sério isso? Que eu vou levar 3 bambonas de 20 litros sozinha? Levei. Mas quando eu cheguei na casa de minha prima, que é 2 andares, de escada, falei, não, só pode estar de brincadeira. Chega! Aí tive um ataque de intercambista louca. E falei, pelo amor de Deus, eu quero voltar pro Brasil, não tô afim de ficar levando bambana nas costas. Mas é isso, né, Ju? Eu lembrei, você contou isso, eu lembrei um dia que eu fui numa loja de roupas, já tava no final do meu intercâmbio e tinha sobrado um dinheirinho, sabe? Que eu fui super econômica. Aí no final sobrou, falei, vou torrar tudo. E fui numa loja de roupa, experimentei tudo que eu via. E aí, o que aconteceu? Na hora que eu saí, entreguei, toma, isso aqui eu não vou levar. Ela olhou pra mim e falou assim, não, coloca do jeito que você pegou. Eu falei, ai, oi? O quê? Ela me entrega do jeito que você levou. Aí eu, tá certo, certíssimo, ok, tudo bem. Isso mesmo. É isso aí. Já acredito também. Ou até semana passada, eu estava com os amigos canadenses aqui. Quando eu parei no posto de gasolina, a primeira coisa que o cara falou é: alguém vai abastecer o teu carro? Eu vou abastecer o carro e vou encher os pneus. Oh my gosh! Ai, gente. Né? Então, todo mundo passa por isso. E os nossos intercambistas, porque estão pagando, e os pais deles também, porque estão pagando, acham que vão ter a mesma tutela e as mesmas mordomias que nós temos. Não vão, porque são outros valores. E aí, Juliana, de novo, falando um pouquinho do meu trabalho, existem 130 categorias que mapeiam o psiquismo dos povos. O meu trabalho é ensinar para as pessoas essas categorias, os valores, o que está por trás do tempo, do ambiente, da hierarquia, da comunicação, do amor, do perdão, como que essas pessoas de fato vivem. Então, agora eu te pergunto, como é que o intercambista vai para o outro lado do mundo sem conhecer o seu próprio psiquismo e o psiquismo do outro? Vai dar trabalho, ele vai se incomodar, a agência vai se incomodar, os pais vão se incomodar. Então, eu sou uma apaixonada pelo que eu faço e eu tenho certeza que ir de intercâmbio com treinamento intercultural é uma coisa. Ir de intercâmbio sem treinamento intercultural é outra coisa. Então, assim, eu não consigo imaginar como é que esse pessoal embarca, sabe, no achismo. Eu acho que eu vou ter que me adaptar. Ao que e como? Não sabe o que vai encontrar, né? E é importante essa questão mesmo. Agora, me conta uma coisa. Existe alguma coisa que faz com que algumas pessoas se adaptem melhor do que outras ou não? Você falou do intrínseco, né? Do que tem dentro, do que ela tá levando com ela, né? Mas, assim, eu fico tão impressionada porque, às vezes, vai um grupo de amigos, sabe? Eu já tive um grupo de amigos embarcando juntos, mas não para o mesmo destino. Cada um embarcou para um canto, na mesma época. Enquanto um estava, nossa, mandando foto, vídeo, tudo, o outro estava sofrendo. Eu falei, meu Deus, fala sério. Por que isso está acontecendo? Você está conversando com os meninos? Sabe? Então, assim, eu falava, como? Por quê? Por que isso está acontecendo, sabe? Por que as pessoas processam isso de uma forma tão diferente? Então, vamos lá. Existe, pelo menos, 55 critérios de adaptabilidade. 55 é bastante. Vou falar só alguns. Vou falar só alguns e vamos pensar eu e tu aqui, tá? Somos 2 pessoas diferentes. Como que é, então, a nossa capacidade de aquisição linguística? Eu sou melhor que tu é melhor que eu. A nossa capacidade de comunicação não verbal. Será que eu consigo me comunicar melhor que tu? A nossa capacidade de lidar com a solidão. Tu é melhor que eu sou melhor que tu, eu gosto de solidão, eu não tolero. A nossa capacidade de pertença, as nossas habilidades sociais, o nosso potencial de depressão. Será que tu tem um potencial maior ou menor que o meu? Então, são 55 critérios
que vai lhe ajudar a mapear essa pessoa. E, de novo, durante o treinamento intercultural, esses critérios eles vão aparecendo de forma transversal. E a pessoa vai me ouvindo e ela começa, mas olha só, isso aí eu não tinha pensado. Mas isso aqui eu sou boa, isso aqui eu sou ruim, eu vou precisar melhorar. Mas eu faço isso antes do embarque. Sabe? Eu realmente, Ju, eu tenho clientes aqui no Brasil de 28 anos. São meus clientes há 28 anos. E eu adoro quando eles dizem, na minha agência, ninguém sai sem ter feito treinamento intercultural. Porque eles sabem já, depois de 28 anos, né? Então, mas um critério que eu gosto muito é a própria personalidade migratória. Tem pessoas que têm uma personalidade migratória positiva e outras negativas. Vamos entender. A positiva, eu digo, ela é que nem o Tim Maia. Pois bem, quero ficar bem à vontade. Esse cara, ele gosta do diferente. Ele gosta. O que tem para comer? Macaco na mostarda. Traz macaco aí, nunca comi macaco. Que legal. Papapá. Esse cara, ele gosta. Né? Ele esquece o Brasil. Ele não quer andar com o brasileiro. Né? Ele é feliz. Ele é feliz com a diferença. A personalidade migratória positiva, né? A que tem já, digamos, tendências negativas, ela sofre. Mas como é que eu vou ficar sem meu pão de queijo? Vou levar Guaraná na mala, né? Pode levar Guaraná. Aí ela fica olhando, porque essa hora deve estar dando fantástico. E ela fica ligando para o Brasil o dia inteiro, e aí ela já quer saber onde é que tem brasileiro, onde é que tem a padaria que vai vender o feijão dela. Essa daí, tal qual um caracol, ela não quer migrar. Se for, ela quer levar o Brasil junto. O que vai dar ruim, né? Mas veja que eu estou falando todo de um universo interno, novamente psíquico, migratório, e que os nossos clientes não chegam nem perto de saber que isso existe. Então, maravilhosa. Nossa, André, eu estou impressionada. Eu achei que a gente ia conversar sobre os temas, mas você está falando dentro da minha alma, tá? A verdade é essa, eu estou achando que a live foi para mim. Porque assim, é muito legal. Você está falando isso, eu vejo. Porque, por exemplo, meu marido chega no destino, qualquer lugar que a gente viaja, ele procura um restaurante brasileiro. Aí ele paga 40 euros num prato de arroz com feijão, um pingo de farofa e um bife minúsculo. Sabe? Então, assim, eu falo, não, por favor, nós estamos na Itália, vamos comer massa, vamos comer o que a Itália tem, sabe? Então, realmente, tem esse apelo, né? Então, não adianta você embarcar levando o Brasil junto, porque aí vai ser sofrimento. Né? Igual eu falo, gente, como que eu vou almoçar todo dia pagando 40 euros? Eu não consigo pagar isso todo dia. Eu vou almoçar uma baguete mesmo gelada alguns dias. Né? E no caso do teu marido, gente como ele, durante a preparação para embarque, né? Porque tem gente como teu marido, e as pessoas começam a se dar conta que elas são assim, o questionamento a ser feito é, bom, então o que é que tu tá buscando mesmo? Porque tu tem que ser honesto contigo, não me vem com esse papinho, porque, nova cultura, novos idiomas, nova não sei o quê. Aí chega a tua família hospedeira, mas são iranianos. Mas o que tu sabe dos iranianos? É que eu queria, sim, eu tô indo pro Canadá, né, eu não queria ficar como imigrante. E tu é o quê, de certo? Exatamente. E o que tu sabe sobre os iranianos? Eu não sei nada. Então, acho que uma coisa interessante a ser dita, o treinamento intercultural, ele é cheio de jogo, né? É tudo brincadeira. É jogo de análise intercultural, jogo de simulação intercultural. A gente vai brincando para falar dos negócios. E quando a gente brinca, a gente traz a realidade do intercâmbio nos jogos. Por exemplo, trazendo possíveis famílias hospedeiras. E aí a pessoa mesmo se dá conta. Mas... isso, né? Eu não quero imigrante. Tá, mas tu é o quê? Todo mundo é imigrante. A única diferença é que refugiado é o imigrante pobre. E expatriado intercambista é um imigrante rico, mas é tudo imigrante. Exatamente. Né? Certíssimo. Andréia, que delícia esse bate-papo, viu? Aqui, eu acho que a gente já tem algum tempo aqui, acho que a gente pode ir caminhando para o final. Eu queria que você desse dicas práticas do que é viver bem fora do Brasil, quem está prestes a embarcar para uma experiência de high school ou uma experiência de universidade no exterior, né? Ou um semestre universitário, né? Como a Ali está aí vendo a gente, conversou comigo agora há pouco, que está indo para a França no início do ano, fazer um semestre de faculdade maravilhoso. Quais são as dicas para conseguir viver todas essas experiências sem sofrimento e sem ter a família sofrendo do lado de cá? Bom, primeiro você falou em migrações aí de longo termo. As migrações de longo termo, 6 meses para cima, eu diria, não vá sem fazer o treinamento intercultural. Ponto.
Acho que isso é uma questão até ética contigo mesmo. Não entre num vestibular de medicina sem fazer um bom cursinho, né? Não perca seu tempo, etc. Então, sim, o treinamento intercultural para mim é a vacina, entende? E não é porque é o meu trabalho, mas é porque é os resultados que a gente consegue. Como é que eu faço para ter um intercâmbio sem sofrimento? Não existe. Boa. Não vai ter sofrimento, não vai ter intercâmbio sem sofrimento. O intercâmbio, a migração, ela é um parto doloroso de si mesmo, né? É lindo dar à luz a si mesmo, é lindo a gestação de si mesmo, mas tu vai ter que escolher, ou vai ser cesárea ou parto normal. Exatamente. Então, de novo, o meu trabalho é ajudar a lidar com esse sofrimento de uma maneira melhor. E a primeira coisa que eu acho que a pessoa precisa se perguntar é: eu tô afim de passar por isso? Quando as pessoas me ligam naquelas angústias loucas de saudade, né? Eu quero meu pai, minha mãe, quero meu marido, minha mulher, né? Eu digo, tá, olha só, tu achas que tinha a mínima possibilidade de passar por isso sem ter saudade? Não tem. Então vai chorar de saudade, de contrariedade, de luto, de tristeza, vai. E deixa o doutor Tempo também fazer o seu trabalho, né? Ninguém é melhor do que o doutor Tempo. Perfeito. Acho que aceitar esse sofrimento, inclusive com alegria, né? Porque é uma escolha, não é um sofrimento entendido, é um sofrimento eleito. Já pensou? E às vezes o sofrimento vai ser na volta, né? Você fala, nossa, eu vivi tantas coisas maravilhosas aqui que eu nunca imaginei que eu poderia viver, né? E agora eu tô voltando. Vou sentir saudade do que eu tô deixando também, né? A verdade é essa, a gente nunca volta igual, né, André? Eu falo que é uma experiência de crescimento, de amadurecimento, de autonomia, de autoestima, né, de se conhecer, que é maravilhoso, é muito bom. Eu falo que, assim, depois que a gente embarca para o intercâmbio, igual no meu caso eu embarquei sozinha, eu fui sozinha, eu fiz tudo sozinha, inclusive financeiramente eu paguei meu intercâmbio sozinha, então eu falo assim, gente, eu posso qualquer coisa, sabe? Não é qualquer coisa que me para mais, que vai, isso aí não é uma pedra no meu caminho, jamais, sabe? Então, é, é muito bom. A gente volta a outra pessoa mesmo. Eu acho que a gente ressignifica toda a nossa trajetória, a gente tem essa oportunidade. E a gente cresce e acho que a gente se valoriza, né? Eu acho que é muito bom. Ju, eu gostaria de encerrar pegando a tua fala e botando por terra este mito do intercâmbio cultural, de que ele é lindo, maravilhoso. Ele não é lindo e maravilhoso para todo mundo. Ele não é. O mercado vende isso, mas é importante a gente ser honesto. Você teve recursos pessoais internos e riquíssimos que possibilitaram que o teu intercâmbio fosse bom. André, mas eu não tenho. Não devo ir? Claro que deve ir. Mas desenvolva esses recursos antes do embarque. Desenvolva, pare para pensar sobre eles. Intercâmbio não faz milagre, Ju. Né? Então, eu acho que essa maturidade todos os intercambistas têm que ter. Não importa quanto você vai pagar para a agência. Você precisa fazer um inventário pessoal honesto antes de ir. Porque, de fato, não é para todo mundo. Temos que pensar nisso também. Exatamente, isso mesmo. Certíssimo. Andréia, muito obrigada. Amei estar aqui com você. Espero que a gente tenha outras oportunidades para conversar. E fica aí o convite para as pessoas fazerem esse treinamento intercultural, né? Terem essa possibilidade de se prepararem antes do intercâmbio, porque a gente quer ver, eu quero ver todo. Eu falo que eu não supero um intercambista que não me manda vídeos e fotos. Então eu quero ver todo mundo me mandando vídeos e fotos felizes. Então, é isso que eu desejo e acho que essa conversa com a Andréia antes do embarque, ela é fundamental para que a experiência seja completa, né? Seja bem sucedida, seja feliz, seja leve, né? Que é isso que a gente quer. Obrigada, Andréia. Um beijo grande. Obrigada, Ju. Boa viagem para todo mundo. Muito obrigada. Beijo, Lícia. Você está aí até o final. A Líria está aí agradecendo. Um beijo, gente. Tchau.